O Real Madrid quebrou o recorde histórico de transferências do clube ao pagar astronômicos 140 milhões de euros por uma joia que tem apenas 15 gols na carreira. Há 18 meses, o jovem marfinense sequer tinha um contrato profissional e disputava partidas em uma academia escolar nos Estados Unidos. Hoje, ele está no Santiago Bernabéu com o peso de ser a contratação mais cara de todos os tempos da equipe espanhola. Diante de números tão inflacionados e de uma ascensão tão rápida, várias perguntas começam a ecoar pelos bastidores da Europa. Por que o Real Madrid aceitou pagar uma fortuna que fez até o bilionário do Paris Saint-Germain desistir do negócio? Diomandé tem capacidade técnica real para se transformar no novo dono da ponta direita? Ou o clube está prestes a repetir os mesmos erros milionários cometidos com Hazard e James Rodrigues? Vamos analisar a fundo os bastidores dessa negociação recorde, o motivo do valor tão alto e os riscos reais dessa aposta que o Real Madrid fez. E mais do que isso, vamos tentar responder a pergunta que não quer calar: Diomandé realmente vale 140 milhões de euros? A trajetória de Yann Diomandé no futebol profissional parece um roteiro de cinema difícil de acreditar para quem acompanha o mercado internacional. Há apenas um ano e meio, o jovem marfinense não defendia nenhum clube oficial e disputava torneios amadores pela DME Academy, um projeto esportivo voltado para o desenvolvimento de estudantes nos Estados Unidos. A sua chegada à Espanha aconteceu de forma silenciosa e sem custos de transferência para atuar pelo Leganés, onde precisou de apenas 6 meses para chamar a atenção da Europa e ser comprado pelo RB Leipzig por 20 milhões de euros. Na Alemanha, o atacante explodiu na última temporada, faturou o prêmio de melhor estreante da Bundesliga e valorizou seu passe de forma absurda. O desfecho dessa caminhada rápida foi a sua venda para o Real Madrid em uma operação que atinge 125 milhões de euros fixos, somados a mais 15 milhões em bônus contratuais, superando todas as marcas financeiras anteriores do clube espanhol. Para entender como essa negociação atingiu valores tão altos, é preciso analisar a postura firme adotada pela diretoria do RB Leipzig durante toda a janela de transferência. O clube alemão percebeu o enorme interesse internacional após as grandes atuações do ponta na Copa do Mundo e decidiu que não liberaria o atleta por valores comuns. Propostas formais do Liverpool na casa de mais ou menos 80 milhões de euros fixos e com bonificações que chegavam a 100 milhões foram prontamente recusadas. As conversas com Paris Saint-Germain avançaram bastante, mas terminaram com uma desistência pública e surpreendente dos franceses. Conhecido pelo seu poder financeiro quase ilimitado, o PSG emitiu uma nota à imprensa declarando que as exigências financeiras e salariais estavam completamente fora da realidade e distorcidas para um jovem início de carreira. A saída dos concorrentes abriu caminho para o Real Madrid elevar a sua proposta e fechar a compra mais cara da história da instituição. O valor astronômico investido pelo Real Madrid gera debates profundos quando olhamos a frieza dos números registrados pelo atleta até o momento. Somando todas as partidas oficiais de sua curta carreira por clubes e pela seleção da Costa do Marfim, Diomandé marcou apenas 15 gols. A diretoria espanhola tem total consciência dessa estatística modesta, mas tomou a decisão de investir pelo potencial futuro de desenvolvimento e não apenas pela produção imediata. O presidente, Florentino Pérez, adotou nos últimos anos a estratégia de identificar talentos geracionais antes que atinjam um auge no mercado, pagando fortunas para garantir atletas que possam se transformar nos melhores do mundo na sua posição. O Real Madrid acredita que o marfinense pode seguir a mesma trilha de evolução de Vinícius Júnior e Bellingham, pagando adiantado pelo craque que ele pode se tornar nos próximos 5 anos dentro do Santiago Bernabéu. E também existe outro fator determinante nos bastidores de Madrid que ajuda a explicar a pressa e a disposição da diretoria em pagar qualquer quantia pelo jogador. Durante o recente processo de reeleição presidencial do clube, Florentino Pérez prometeu aos sócios e torcedores que realizaria a maior contratação da história do Real Madrid nesta janela de transferências, reservando cerca de 150 milhões de euros para um reforço de ataque. O plano inicial da cúpula merengue era buscar o atacante Michael Olise, mas as negociações com o futebol alemão travaram e a diretoria precisava entregar uma resposta de peso para cumprir o discurso eleitoral. A oportunidade de fechar com a grande revelação da temporada europeia uniu a necessidade política do presidente ao pedido tático de José Mourinho por um ponta veloz. O clube não hesitou em esticar a corda financeira para garantir o seu negócio galáctico antes do fechamento do mercado. Embora o Real Madrid tenha um histórico recente de grandes acertos em contratações milionárias, o fantasma de investimentos astronômicos que viraram decepções históricas continua assombrando a torcida. O exemplo mais doloroso e recente na memória dos madridistas é o famoso belga Eden
Eden Hazard. Contratado em 2019 por mais de 100 milhões de euros após anos de domínio absoluto na Premier League com a camisa do Chelsea, o camisa 7 chegou à Espanha como uma estrela consagrada no auge da carreira. No entanto, o atacante enfrentou problemas graves de forma física, sofreu com lesões musculares em sequência e nunca conseguiu entregar o futebol esperado, marcando pouquíssimos gols até rescindir seu contrato de forma melancólica. A história de Hazard serve como um alerta permanente de que pagar fortuna por grandes promessas ou atletas internacionais não é garantia automática de sucesso em um ambiente tão exigente como Santiago Bernabéu. Outro caso que ilustra o perigo das contratações impulsionadas pelo impacto de grandes torneios internacionais é a trajetória do colombiano James Rodríguez. Após ser o grande artilheiro da Copa do Mundo de 2014, o meia foi contratado pelo Real Madrid por 80 milhões de euros, cercado por uma festa gigantesca da torcida. James teve uma primeira temporada muito produtiva, mas com as mudanças no comando técnico e as novas exigências táticas, acabou perdendo espaço e virou um problema caro no banco de reservas, rodando por empréstimos até sair desvalorizado. Assim como James em 2014, Diomandé chega com a moral inflada por boas atuações recentes em uma Copa do Mundo. A grande dúvida é saber se o jovem de 19 anos terá a força mental e a capacidade de adaptação necessária para não se perder na pressão diária de cobrança que engoliu outros talentos caros no passado do clube. E dentro das 4 linhas, as características de Diomandé mostram que os analistas europeus ficaram tão empolgados com o seu futebol. O atacante é uma força da natureza em velocidade pura, atingindo marcas de mais de 36 km por hora em campo aberto. Ele liderou as estatísticas de dribles certos na Alemanha, com uma média de quase 4 fintas completadas por jogo, superando os melhores defensores no confronto de 1 contra 1 com facilidade. Por outro lado, a análise fria das suas partidas revela um atleta que ainda é extremamente jovem e apresenta falhas nítidas na tomada de decisão. Em vários momentos, o marfinense escolhe prender a bola além da conta ou erra o passe final por precipitação na área adversária. Trabalhar com Mourinho exigirá um amadurecimento tático imediato, pois o treinador não costuma tolerar erros individuais frequentes no setor ofensivo. E o maior desafio que o Diomandé enfrentará nos próximos meses não será físico ou tático, mas puramente psicológico. Carregar a etiqueta de transferência mais cara da história do Real Madrid coloca um alvo gigantesco nas costas de um jogador que há pouco mais de um ano vivia no anonimato. A cobrança da imprensa espanhola e a repercussão nas redes sociais a cada passo errado serão implacáveis desde os primeiros amistosos de pré-temporada. Se o atacante não demonstrar estabilidade emocional e foco absoluto no trabalho diário, o peso da camisa e as comparações com os fracassos do passado podem acelerar um processo de desconfiança interna. O atleta precisará manter a cabeça no lugar, blindar-se das críticas externas e compreender que sua titularidade dependerá apenas da sua capacidade de transformar sua velocidade em gols e assistências práticas para o time. Do ponto de vista tático, a chegada do marfinense resolve o maior problema de desenho ofensivo enfrentado pelo técnico José Mourinho para a temporada. O treinador português gosta de atuar no esquema 4-2-3-1, utilizando pontas de muita aceleração para puxar contra-ataques verticais, com Vinícius Júnior ocupando o lado esquerdo com seus dribles característicos e Kylian Mbappé centralizado no comando do ataque. A ponta direita necessitava de uma peça com drible agudo e profundidade. Diomandé se encaixa perfeitamente nessa função, permitindo que o Bellingham chegue pelo centro com liberdade total para pisar na grande área. Ter 2 pontas rápidos e capazes de quebrar as marcações pelos 2 lados do campo transforma o ataque merengue em uma estrutura muito difícil de ser neutralizada, obrigando os adversários a dobrarem a marcação em ambos os corredores defensivos. A contratação de Diomandé altera profundamente a hierarquia do elenco e cria um efeito dominó que atinge diretamente outros atletas importantes do elenco. Nenhum clube investe 140 milhões de euros para manter um jogador sentado no banco de reservas, o que significa que o marfinense terá prioridade absoluta na ponta direita. Com isso, jovens como o brasileiro Endrick veem o seu espaço de desenvolvimento ficar ainda mais reduzido, acelerando as conversas para um novo empréstimo no mercado europeu. Nomes como Arda Güler, Brahim Dias perdem minutos preciosos na rotação do time titular, passando a figurar como opções distantes para o segundo tempo. Até mesmo Rodrigo, que se recupera de uma lesão grave no joelho, deve perder metade da temporada e encontrará uma concorrência pesadíssima quando estiver liberado pelo departamento médico. Para colocar os valores dessa negociação em perspectiva econômica, é preciso entender como a arrecadação dos grandes clubes mundiais explodiu nos últimos anos. Em 2009, quando o Real Madrid contratou Cristiano Ronaldo por quase 100 milhões de euros, o clube faturava cerca
cerca de 400 milhões por ano, o que significava comprometer um quarto de toda a sua receita anual em uma única contratação. Hoje, o faturamento do clube espanhol ultrapassa a marca impressionante de 1 bilhão e 100 milhões de euros por temporada. Portanto, pagar 140 milhões por Diomandé representa pouco mais de 10% do orçamento anual da instituição. O mercado de transferências inflacionou ao ponto de valores próximos a 100 milhões se tornar o novo padrão para atletas promissores, indicando que o recorde de 222 milhões pago por Neymar no passado será quebrado em breve por uma evolução natural das finanças esportivas. A história da vida de Diomandé, marcada por superação pessoal, testes rejeitados em clubes menores e a perda dolorosa de sua irmã na juventude, faz com que qualquer fã de futebol torça pelo seu sucesso nos gramados da Espanha. Talento bruto e a velocidade demonstrados até aqui comprovam que ele possui as ferramentas necessárias para brilhar na elite do esporte. No entanto, o futebol de alto rendimento no Real Madrid não perdoa a falta de resultados imediatos e não tolera oscilações prolongadas. Diomandé terá a oportunidade de ouro para provar ao mundo que o seu futebol vale cada centavo investido pela diretoria, ou correrá o risco de ver o seu nome entrar para a lista dos maiores desperdícios financeiros da história do clube. A resposta final será dada dentro das 4 linhas no Santiago Bernabéu. Mas, na sua opinião, comenta aqui embaixo. Diomandé vai justificar esse investimento recorde de 140 milhões de euros ou ele vai ser mais uma decepção cara no Real Madrid como foram Hazard e James Rodrigues? Deixa seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza rapaziada? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.